A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs. Quero falar um pouquinho sobre Adão e Eva, né? O Senhor Jesus fez todas as coisas através da palavra. E quando o Senhor Jesus acabou de fazer todas as coisas, o Senhor resolveu fazer o homem para cuidar daquele jardim. O Senhor viu que precisava de alguém para cuidar do jardim. Então o Senhor fez o jardim e fez o homem do pó da terra, e soprou na sua narina e deu fôlego de vida a Adão. Então Adão se fez alma vivente, porque o Senhor se formou do barro e soprou nas suas narinas. E colocou Adão sobre aquele jardim, para cuidar do jardim. Só que naquele jardim tinha de tudo que Adão necessitava, tudo que Adão precisava para se alimentar, tinha naquele jardim. Só que naquele jardim, no meio do jardim, tinha algo que não era de Adão. Adão não podia tocar, que é conhecida a árvore, o fruto da árvore da vida. Adão não podia tocar naquele fruto, naquela árvore. Mas o Senhor Jesus viu que Adão não podia ficar só naquele jardim, que Adão estava muito triste. Mas lembra que a palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus visitava Adão na parte da tarde, todo dia o Senhor visitava Adão. Olha só o que o Senhor está falando através da sua palavra. Aí um dia o Senhor viu que Adão estava triste, o Senhor resolveu fazer uma companheira para Adão. Fez com que Adão dormisse o sono profundo, e cerrou a sua costela e fez a Eva, e colocou ao seu lado. E entregou a Adão a companheira, conhecida como Eva. E todo dia o Senhor vinha visitar Adão e Eva. E o Senhor tornou a falar para Eva, também para não comer desse fruto, dessa árvore, que é o fruto do conhecimento do bem e do mal. No dia em que comer, morrerás e não viverás. Ou seja, o Senhor impôs uma ordem. O Senhor impôs uma ordem para eles não comer daquele fruto, daquela árvore. O Senhor vinha visitar eles e saía novamente. Quando o Senhor saiu, Satanás aproveitou e fez a cabeça da Eva. Satanás disse para ela: é mesmo que o seu Deus disse que comereis de todas as árvores, do fruto dessas árvores, só não comereis desse fruto, dessa árvore? E a Eva respondeu: sim, nós vamos comer de todos os frutos, só não desse fruto, que é o fruto do conhecimento do bem e do mal. Então Satanás queria desmentir a Deus. Satanás disse para Eva: é mentira dele, porque ele sabe que essa árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele não quer que vocês comem, porque ele sabe que se vocês comer, você vai ficar igual a ele, conhecendo o bem e o mal, igual a ele. Ou seja, o diabo fez a cabeça da Eva, da mulher, fez a cabeça da Eva, e a Eva caiu em tentação e comeu daquele fruto proibido, a qual o Senhor tinha ordenado para não comer. Ou seja, por que existe o pecado hoje? Por causa da consequência da desobediência de Adão e Eva, né? Chegou até nós, porque o Senhor ordenou, Ele colocou a ordem, Ele ordenou: vocês podem comer de tudo, vocês só não podem comer desse fruto, que é o fruto do conhecimento do bem e do mal. No dia em que comer, morrerás e não viverás. Ou seja, o Senhor já tinha falado para eles não comer, mas o diabo veio e fez a cabeça deles, porque o diabo é assim, o diabo engana, ele é enganador, ele é mentiroso. Satanás é mentiroso. Então ele fez a cabeça da Eva, e a Eva comeu e deu um pedaço a Adão. Primeiro quem caiu foi a Eva, foi a mulher. Depois ela pegou um pedaço e deu para o marido, deu para Adão, e caiu em transgressão, né? Aí Satanás fez o que tinha de fazer, fez a cabeça deles, eles comeram e o diabo cascou fora. E ali, quando o Senhor Jesus veio, Adão já tinha se escondido, porque quando você peca, você se sente envergonhado. É assim que acontece, meus irmãos, no dia de hoje. Quando nós erramos, nós ficamos com vergonha. Quando o Senhor veio visitar Adão, Adão já não estava ali no mesmo lugar. Adão já tinha escondido, porque Adão estava com vergonha de Deus, porque ele tinha pecado. Quando nós pecamos, nós ficamos com vergonha. Nós ficamos tímidos. O pecado traz a vergonha. A consequência do pecado é essa.
A consciência pesada, a consciência de Adão estava pesada, porque Adão passou por cima da ordem de Deus. O Senhor falou para Adão não comer do fruto. O dia em que comer, morrerás e não viverás. Quando o Senhor veio, Adão já estava escondido. O Senhor chamou 3 vezes Adão. O Senhor já sabia. O Senhor disse para Adão: tu comeste do fruto que eu ordenei que não comesse? Adão disse: a Eva me enganou. Adão jogou a culpa na mulher. E a Eva disse: a serpente me enganou. Aí, a partir daquele momento, o Senhor Jesus, ele colocou uma ordem. A partir de hoje, vocês vão viver do suor do rosto de vocês. Vocês vão ter que trabalhar. Adão, você vai ter que suar. Você vai ter que suar, viver do suor do teu rosto, para você sobreviver. E a Eva, a mulher, vai ter filho, vai produzir filho e vai sentir dor. Você vai sentir dor. E a serpente vai rastejar, que é a cobra, né? O diabo entrou na cobra. Então, o Senhor amaldiçoou a cobra e ela voltou a rastejar. Passou a rastejar. E a Eva teve que sentir dor para ter filho. E Adão tem que suar, tem que viver do suor do rosto, tem que trabalhar. Aquelas pessoas que não precisavam trabalhar, tudo que necessitava estava ali. Mas ele foi deixar de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do diabo. É isso que acontece, meus irmãos. Quando nós deixamos de ouvir a voz do Senhor. É por isso que nós temos que ter como referência a palavra de Deus. Porque quando você deixa de ouvir a voz de Deus e vai ouvir a voz do mundo, vai ouvir a voz do seu amigo, vai ouvir a voz do diabo, tem a consequência. Isso causa consequência. O pecado trouxe consequência até nós. Então, a partir daquele momento, o Senhor colocou Adão para o lado de fora do jardim e colocou um anjo ali para guardar aquele jardim. E Adão teve que trabalhar, trabalhar para sobreviver. É isso que acontece quando nós desobedecemos a Deus. Nós quebramos a cara. A palavra de Deus ela é reta, ela é pura, ela é santa. A palavra de Deus diz: sede santo, porque eu sou santo. Adão caiu em pecado, ele transgrediu a palavra de Deus, passou por cima, porque o Senhor disse: não coma dessa árvore do conhecimento do bem e do mal. O diabo veio e fez a cabeça dele, e ele deixou de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do diabo, do inimigo. É por isso que nós não podemos deixar de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do inimigo. Nós temos que ouvir a voz de Deus, guardar os mandamentos em nosso coração. A palavra de Deus diz também em Romanos 8: portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, porque não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque o Espírito de vida em Cristo Jesus nos libertou da lei do pecado e da morte. Nós sabemos que o pecado de Adão e Eva trouxe consequência, mas quando nós aceitamos o Senhor Jesus, o Senhor Jesus nos livra do pecado e da morte. O pecado de Adão trouxe consequência, levou até a morte. Mas o Senhor Jesus, ele veio na terra, passou um sacrifício puro, santo e agradável a Deus. Através do pecado de Adão, Adão ficou afastado de Deus. O pecado afastou Adão de Deus. Mas Jesus Cristo tornou trazer de volta, né? Jesus Cristo tornou trazer o homem de volta. O homem estava distante de Deus, mas o Senhor Jesus, através da sua morte e ressurreição, o Senhor agora aproximou do homem, através da sua morte e ressurreição. Jesus reconciliou com o mundo. Nosso Deus reconciliou com o mundo, né? Através da ressurreição de Cristo, da morte e ressurreição do Senhor Jesus, o Senhor reconciliou com o homem novamente. Aquele que estava distante, aquele que estava longe, voltou a estar perto. É por isso que devemos aceitar o Senhor em nosso coração, né? Receber em nosso coração, aceitar que o Senhor Jesus aqui na terra morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. O Senhor Jesus morreu para que nós não morrêssemos. Ele ressuscitou para que nós não morrêssemos, nós não ficássemos mortos. Porque se nós morrêssemos, nós não vivíamos. Então o Senhor Jesus, Deus enviou seu Filho na terra, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. É por isso que vale a pena nós aceitar o Senhor de nosso coração, de todo o nosso coração. Porque quando nós aceitamos o Senhor,
Nós deixamos as práticas erradas, aquilo que condenava o homem, aquilo que castigava o homem, a cruz pesada, o Senhor Jesus tira de nosso ombro. E agora nós recebemos um fardo leve, que é a pregação do Evangelho, né? A partir do momento que nós aceitamos o Senhor Jesus, nós deixamos todas as práticas erradas e começamos a viver uma nova vida em Cristo Jesus. Amém? Que Deus possa nos abençoar, cada um de nós. Que Deus venha dar uma noite abençoada a cada um. Amém? Que Deus abençoe.